E agora nós vamos falar sobre a importância do planejamento estratégico das empresas durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Adriano Santos. Ele é profissional sênior de marketing, estratégia e desenvolvimento de mercado. Bom dia, Adriano. Adriano, eu tenho falado porque durante a pandemia a gente pode não fazer muita coisa, mas planejar dá, né? Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Jeremias? Um prazer estar com você aí, com todos os telespectadores. Sem dúvida dá para planejar. Na verdade, a gente precisa planejar cada vez mais, né? O que a gente tinha que planejar em 12 meses, agora a gente tem que planejar em 3 e rever em 30 dias. Essa é a realidade de hoje. O que a gente entende por planejamento estratégico? Porque parece que é a mesma coisa, não é, né? Planejamento estratégico, no caso da empresa. Planejamento, com certeza. Planejamento estratégico, a gente traz dentro do âmbito importante a gente verificar os ambientes externos e os ambientes internos. Os externos é o que a gente não controla. Então, a gente entender quais os impactos que a política faz no meu negócio, quais os impactos que os ambientes tecnológicos, que os ambientes socioculturais, todo o movimento cultural, né, de compra, de consumo, de comportamento, e aí você fazer uma correlação com os concorrentes, com o que o mercado está disposto a consumir e de que forma, isso nos ambientes externos, e depois trazendo para os ambientes internos, que é a área de produtos, a área de preço, qual é o meu portfólio, qual é o preço que eu vou me posicionar, como é que eu vou comunicar, qual é a praça, os canais que eu vou atuar, e dentro disso tudo, ter um bom planejamento de marketing, um bom planejamento financeiro, para que você possa equalizar a empresa e realmente buscar resultados. Eu diria que o planejamento estratégico é a junção dos ambientes externos com ambientes internos, e aí você começa a executar. Mas às vezes, o Adriano, a gente demora, antigamente se falava cair a ficha, né? Vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com amigos e eles diziam assim, questão da dança, e as pessoas estão trazendo assim, depois de alguns meses de pandemia, todo mundo começou a fazer a tal da dança por vídeo, né? Mas aula também, né? É porque houve uma demora para ouvir o cliente final, ou chegou um momento de desespero que a pessoa fala assim, ou eu faço um curso de dança online, ou não tem, porque não para, as pessoas não podem ir pessoalmente, né? Como é que a gente fica atento, antenado? É ouvindo mais o cliente para saber essas mudanças durante a pandemia? Muito bacana o que você está falando, porque muitos dos clientes, dos empresários, eles focam muito no concorrente. E, na verdade, a gente tem que parar de olhar para o concorrente e olhar realmente para o cliente. Entender a sua persona, entender todo esse conceito de como ele está se comportando, entender a jornada dele e construir todo esse planejamento voltado para a jornada do seu cliente. A mudança ela é muito grande, a forma de consumo ela é bastante ampla, e aí você precisa captar esse gap. Toda crise é uma grande oportunidade de crescimento. Muitas empresas estão passando dificuldade, outras estão navegando em oceanos azuis. E esse planejamento estratégico, ele tem que ser de cima para baixo? Porque hoje a gente faz muita reunião, às vezes acho que até demais, né? Tem reunião 11 horas, tem reunião às 3 horas, porque é tudo por aplicativo, vamos lá, né? Tem uma periodicidade, dessas reuniões, ou de planejamento estratégico, enfim. Vamos lá, é importante que o planejamento estratégico seja feito de cima para baixo, mas toda empresa precisa ter essa participação. Então, o que você acontece? Você pega todas as dores dos departamentos, dos seus líderes, junto com seus liderados, traz para uma reunião central, que você pode fazer trimestralmente, uma reunião de maior porte, monta esse planejamento. Depois desse planejamento, a gente chama de alinhamento com a equipe. Então, você traz todo esse planejamento para que todos estejam em conjunto. Não adianta, a empresa é feita de pessoas para pessoas, então todo mundo precisa estar engajado, entendendo de fato o que a empresa precisa planejar, e aí você faz reuniões mensais de fechamento e dá esse reporte para todos os colaboradores bimestralmente, para que todo mundo entenda para onde a empresa se planejou ir, em que estágio que ela está e o que está faltando para ela alcançar aquela meta, não só global, mas a meta também mensal. Porque se você coloca só uma meta anual que eu preciso atingir X faturamento ou crescer como marca, e você não tem aquele acompanhamento mensal, ela parece distante, e quando você vai ver, você já não tem mais tempo de se recuperar.
Adriano, o que que é o benchmarking? Você falou de concorrência, né? Vamos falar da importância disso. O benchmark, ele nada mais é do que você olhar para o mercado, não necessariamente só para um concorrente, mas para outros setores do que está fazendo de interessante e você trazer aquilo para você. Né? Na verdade, nada se cria, né? Tudo se copia, ou se melhora, se adapta. Às vezes você tem uma empresa de serviço X e lá nos Estados Unidos ou na Europa tem uma outra empresa de serviço similar ao seu e está fazendo uma coisa interessante. Aí você traz esse conceito, né? Você já vê que já foi testado, de repente, com um público parecido com o seu. Então, é muito importante você estar antenado com que outros concorrentes pelo mundo ou outros serviços que atingem o seu mesmo público. O seu público, ele é comprador tanto de um notebook, quanto de um serviço, quanto de um produto de alimentação, ele é o mesmo. A gente tem que entender qual é o comportamento dele em outros cenários para trazer para o seu cenário. Isso encurta tempo, diminui custo e você entende melhor a sua persona, que é a gama do cliente em todas as esferas. Adriano, eu queria que a gente ajudasse um pouquinho também nesse momento de pandemia, o pequeno empreendedor e a pessoa que está começando, né? Então, nesse sentido, às vezes vamos pegar um setor, por exemplo, de cursos, né? Acho que vou vender cursos, eu não sei fazer o curso, mas eu posso pegar 6 colegas aí que têm bons cursos, vou reunir num pacote, eu sou um bom comunicador, vou fazer uma coisa legal. Só que aí a pessoa olha e fala, mas já tem de tudo, né? Já tem curso de tudo, já tem coisa gratuita. Como é que ela deve pensar? Ela começa a fazer e vai ouvindo o seu cliente para ver se aquilo pode ganhar uma nova roupagem ou se ela pode agregar vários cursos num só e vender um pacote. Como é que a gente usa um pouco dessa criatividade para vender e para oferecer coisas boas no cliente no momento de tantas incertezas, né? Tudo virtual, enfim. Claro, com certeza, né? Essa basicamente é um infoproduto. Como é que você trabalha melhor o infoproduto? É importante que você faça alguns testes, que a gente chama de growth, né? Testes com baixo custo, que você já consegue ter uma devolutiva do público. Então, você pode fazer algumas lives, você pode fazer algum mini curso grátis. É importante que você niche o que você vai apresentar. O que é nichar? Né? Você escolher algo específico. Porque se você falar de maneira muito ampla, é exatamente o que você disse. Tem muita gente, tem muito competidor, tem muita gente fazendo. Então, se eu vou falar assim, eu vou fazer um curso sobre financeiro, tem muita gente fazendo. Mas eu vou fazer um curso sobre formação de preço. Isso é nichar. Formação de preço, de repente, não tem uma pessoa específica. E aí você traz esse retrato do nicho, e aí você vai entendendo como esse possível cliente se comporta em testes grátis, em webinars, em lives, em pequenos vídeos nas redes sociais, e aí você vai ampliando esse leque de produto, até você ter realmente uma quantidade de seguidores, pessoas interessadas, e aí você lança um produto completo. Entender esse funil de vendas dentro de um infoproduto na internet é fundamental para você ter sucesso. Muito bom. Eu queria que você falasse também disso que a gente vê toda hora nos aplicativos. Você não precisa ter um produto, né? Eu não sei nem o nome técnico, como é que chama, mas você vende, aí quando você é o intermediário. Quando a pessoa pedir aquele tênis, ele vai vir lá, vai buscar lá no site da China e você só vai entregar. Eu estava lendo na internet que pessoas que já trabalharam com essa questão assim, eu não tenho produto, eu só sou um intermediário. Eu falo, olha, às vezes para quem está começando é bom, a pessoa vai tirar 2.000, 3.000, R$ 1.000 por mês, mas para outros não vale a pena. Eles fizeram um estudo, tem muitas empresas dessas que abriram e depois fecharam, porque também você tem o pós-venda, né? Eu vendi, depois a pessoa reclamou, porque o tênis não é o número. Aí a pessoa vai devolver, mas e aí, né? Fala um pouquinho dessa questão de ser um intermediário sem ter o produto. Bacana. A gente chama isso muito no mercado da internet de dropship. Né? Isso. Você não tem o produto, mas você faz a conexão entre quem precisa e quem quer vender. Muita gente tem sucesso nesse sentido quando entende que o seu core, o que você está entregando é experiência. Então, quando você cuida da jornada do cliente, desde a compra, do pós-venda, como ele vai... Você não está com o produto, mas é importante que você entenda como esse produto chega. Depois que esse produto chega, você fazer essa interlocução com o cliente. A internet é um dos raros canais que você paga antes de receber, né? Você está colocando ali o seu cartão ou um boleto, a experiência de produto chega depois. Então, esse atendimento tem várias formas de você tanto humanizar como se aproximar desse cliente. E aí, o que acontece? Quando você tem uma boa experiência, não é só o valor que conta.
É a confiança, a credibilidade, é se sentir bem em comprar em algum lugar, que você sabe que aquilo vai chegar, e não só isso, você tem uma relação. No mundo hoje da internet, dos robôs e tudo mais, quanto melhor for a relação humana, mais resultado você pode ter. Então, vou repetir, pessoas compram de pessoas, CNPJs não compram de CNPJs. Invistam no UX, que é a experiência do usuário, que mesmo com dropship, você pode ter um sucesso a médio e longo prazo. Adriano, eu queria agradecer muito e já deixar o convite aqui para você gravar programas com a gente, porque eu acho que a gente pode ajudar muita gente com essa sua expertise e tem muita gente aí precisando empreender, precisando vender e às vezes erra o caminho e você acha que pode ajudar bastante a gente. Muito obrigado aqui pela sua participação e a gente volta em outras oportunidades, viu? Eu que agradeço aí, um abraço para todo mundo e estou à disposição. Essa é a ideia do Instagrupo, a ideia do Adriano é colaborar com o empreendedorismo brasileiro.